Hoje nós vamos começar a falar especificamente sobre o Código de Ética da Fonoaudiologia, tá? Aí a gente vai passar aqui, falar um pouco sobre o preâmbulo, tá? Quais são os objetivos desse Código de Ética em uma visão mais ampla, ok? Esta é a 4ª edição do Código de Ética da Fonoaudiologia, elaborada por um grupo de trabalho composto de membros do sistema do Conselho de Fonoaudiologia, norteada pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que comporta 15 princípios e resgata a necessidade de contemplar a sobrevivência do planeta como um todo. Essa declaração caracteriza-se também pela defesa aos vulneráveis e pelo respeito ao pluralismo tão necessários a países como o Brasil, onde a diversidade cultural, social e econômica promove injustiças sociais, né? Quer dizer, injustiças. Então, essa edição do Código de Ética, ela levanta a bandeira especificamente do quê? Em proteção ao meio ambiente, ao ecossistema, e respeitando esse pluralismo que ele é existente no Brasil, né? Nós somos um povo de muitas raças, de muitas etnias, de muitas crenças. Então, isso faz parte do que é ética e do que é moral. Respeitar essas diferenças para que nós possamos viver em harmonia uns com os outros, tá? Vamos aqui para o capítulo 1, nas disposições preliminares. No artigo 1, ele refere que esse Código de Ética ele vai regulamentar os direitos e os deveres. Quando a gente fala em regulamentação, nós estamos falando de cumprimentos legais, de obrigatoriedade, e que o não cumprimento dessa regularidade, da regulamentação, vai estabelecer infrações que são as punições que o fonoaudiólogo inscrito nos conselhos regionais receberão. Tá? Então, o Código de Ética de uma profissão, ele é uma lei que estabelece direitos e deveres que devem ser cumpridos por essa comunidade profissional. E o não cumprimento desses itens pode levar infrações a essas pessoas, tá? No inciso 1, ele fala sobre a competência do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que seria a autarquia mais elevada dos fonoaudiólogos. Porque nós vamos ter os conselhos regionais, né, que vai estar ali distribuídos em regiões que vão comportar alguns estados, e nós temos uma autarquia maior, que vai ser responsável por toda a fonoaudiologia numa instância mais elevada. É ela que zela pela observância dos princípios, ou seja, ela cobra e ela orienta a todos os outros conselhos regionais para que haja um bom funcionamento, tá? Só que o Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, ele vai promover o funcionamento, vai criar as leis, vai promover o encontro desses profissionais para que haja, a partir daí, fatores a serem observados. E o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele também firma jurisprudências e vai atuar nos casos omissos ou naqueles que não são de fácil resolução pelos conselhos regionais. A jurisprudência, gente, para quem não sabe, ela é uma sentença que é determinada por um juiz. Não existe juiz no Conselho Federal de Fonoaudiologia, mas se lembra que na aula anterior a gente falou que existem o quê? Existem os profissionais técnicos que vão dar assessorias ao Conselho Federal ou aos conselhos regionais. E dentro dessas consultorias tem a consultoria jurídica, que vai estar orientando aos fonoaudiólogos conselheiros o que
a lei estabelece ou esclarece sobre determinada atitude. A partir do momento que é julgada uma situação que foge dentro dessas infrações já existentes, aí se gera uma jurisprudência que pode ser utilizada em outros casos, tá? No artigo 2, no inciso 2, fala um pouco das competências dos conselhos regionais. Os conselhos regionais, eles vão atuar nas suas áreas de competências, ou seja, nos estados que abraçados por aquele conselho regional. No Amazonas, o nosso conselho regional, ele é o da 9ª região. Ele é um conselho relativamente jovem, foi criado há poucos anos atrás. Antes disso, nós éramos submetidos à 5ª região. E aí, pela necessidade, pelo tamanho, pela quantidade de fonoaudiólogos, observou-se a necessidade de criar mais um conselho que se aproximasse mais dos fonoaudiólogos, principalmente do norte, tá? No inciso 3, fala, para a garantia da execução desse código de ética, cabe aos fonoaudiólogos inscritos e aos demais interessados comunicar aos conselhos regionais de fonoaudiologia, com clareza e embasamento, fatos que caracterizem inobservância do presente código de ética ou das leis que vão regulamentar a nossa profissão. O que significa dizer que os conselhos, eles também vão atuar através de denúncias, tanto por fonoaudiólogos como pelas demais pessoas, pela comunidade, por empresas ou qualquer pessoa que se sinta ali, né, tendo um embasamento, se sentir que um fonoaudiólogo inobservou o código de ética ou uma lei da fonoaudiologia. E isso é muito importante, gente, que haja esse tipo de situação no caso de denúncias. Por quê? Porque o Conselho Federal, ele é um órgão extremamente pequeno. Acredito que tenhamos 2 fiscais realmente habilitados pelo Conselho para visitar os consultórios fonoaudiológicos, as empresas que o fonoaudiólogo trabalha. Então, é humanamente impossível eles conseguirem avaliar tudo de uma única vez. Então, existe esse fator de que se você está vendo algo errado sobre os fazeres fonoaudiológicos, fazer uma queixa sobre essa inobservância do código de ética ou de qualquer outra lei que vai denegrir a imagem do fonoaudiólogo ou pode prejudicar um paciente, tá bom? Artigo 2. Todos os fonoaudiólogos brasileiros e estrangeiros inscritos nos conselhos regionais de fonoaudiologia terão seus direitos assegurados e, quando não respeitarem os preceitos deste Código de Ética, da lei do fonoaudiólogo, sujeitar-se-ão às penas disciplinares previstas na lei. Ou seja, o Código de Ética, como as demais leis do fonoaudiólogo, são preceitos, são condutas que devem ser seguidas. E se elas não são seguidas pelos profissionais que estão sob a proteção e o amparo dessas leis, eles vão ser penalizados conforme a inobservância realizada, tá? Então, o Código de Ética, ele tem esse objetivo, caracterizar como deve ser a conduta do profissional, porque ela vai levar em consideração os direitos humanos, os fatores de direitos ambientais para a proteção do nosso planeta, vai levar em consideração os valores bioéticos acerca do atendimento do paciente. Então, se a não observância desses códigos é uma infração que pode sofrer uma punição, tá? Artigo 3. A não observância dos deveres descritos nesse Código de Ética constitui uma infração, e toda infração está cabível a sofrer punições.